Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Nós estamos aqui tentando falar um pouco sobre o reino. Sim. Hein, Marco? Tudo bem? Marco, está conosco hoje, né? De novo. Faz tempo, hein? É. Acho que nós estivemos aqui poucas vezes juntos, né? É verdade. E nós estamos tentando aqui falar um pouco sobre o reino, sobre esse reino que há de vir. Sim. E para isso tem de haver o fechamento desse momento, dessa era, né? É verdade. Dessa dispensação chamada dispensação da igreja. É verdade. Então, tá aqui o Marcos. É um prazer. Marquinho, faz tempo que a gente não se fala, É verdade. mas estamos sempre juntos, unidos de coração, unidos de alma, na pescaria às vezes, né, Marquinho? A gente gosta, né? Mas, Enio, é um prazer para mim estar de novo aqui no programa Café com Deus e podermos aqui falar de um assunto, Sim. né, um assunto que para nós ele é essencial para a nossa vida cristã e ele precisa de fato ser prático, né, nas nossas vidas, Sem principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? É um cenário em que nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo, como o Estado Islâmico. Isso deixa todo mundo bem polvorosa, né? O que é isso, o que não é, como é que é isso? E nós estamos vendo que, conforme nós falamos já, eu estava aqui com o Adalto a semana passada, e nós estávamos falando um pouco sobre o princípio das dores, Sim. não é? E não temos como falar de Apocalipse, como falar da revelação de Jesus Cristo, sem passar por esse assunto, Sim. que é o princípio das dores, Sim. né? Nesse momento de fechamento dessa era, o Senhor, há 2000 anos atrás, quando ele coloca que haveria terremotos, Sim. guerras, nação contra nação, tá tendo isso, meu amigo? Tá tendo, claro. né? Com certeza, né? É. Só o Estado Islâmico aí fazendo esse alvoroço aí que a gente vê, É verdade. a gente vê que a coisa não... É. né? Então as coisas estão se fechando. Terremoto, houve um terremoto no Equador muito forte esses dias, no Japão. É. Então, nós estamos contextualizando esse presente momento, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O próprio Senhor disse assim. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Acho que é o que nós estamos vendo aí, né, Marcos? É o que nos mostra hoje, tanto no aspecto religioso, político, socioeconômico. Isso então, mesmo. o que eu tenho visto hoje é que todas as instituições no mundo estão sendo fortemente abaladas. Fortemente. E hoje nós não temos nenhuma segurança. Não. A Europa, que é um continente de referência, tanto econômico, de segurança, hoje não tem mais segurança na Europa. Sim. Hoje as pessoas pensam duas vezes para viajar para a Europa, porque não há mais segurança, não há mais estabilidade, né? E tudo isso nos remete à palavra de Deus. Sem dúvida. A palavra de Deus diz que muitos ficariam perplexos, né, por causa das coisas que estariam acontecendo. Porém, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus e saber, nesse contexto, onde nós estamos e o que nós devemos fazer, qual que é a nossa função. É verdade. Nesse contexto. E nós, como igreja, nós temos um papel fundamental. Amém, é verdade. Fundamental. Sem dúvida. Né? Não obstante o grande prazer de nós estarmos falando com você, né, meu amigo, minha amiga em casa, é um prazer para nós. Mas, por outro lado, também nós temos que falar algumas coisas, alguns assuntos que são muito sérios, né? Sérios. E graves. E até nós ficamos um pouco temerosos, né? Porque nós não queremos aqui fazer alarde, assustar as pessoas. Pelo contrário, nós queremos... O nosso papel aqui, com a graça de Deus, né, da parte do nosso amado Senhor, é procurar esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Aí depois ele continua aqui, isso tudo que você falou aí, na área política, na área social, também na área religiosa, vamos chamar assim, na área espiritual, entre aspas, né? Na área religiosa, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Puxa. Quase todos. Né? Que nós possamos, eu e você, minha amiga, meu amigo, nós possamos estar fazendo parte desse quase todos. Sim. Né? Porque a grande parte vai estar muito enebriada pelas coisas do mundo, né? Casando, dando-se em casamento, muitas coisas, embriagados com muitas coisas
Distraídos, né? Muitas pessoas distraídas com o trabalho. Tem alguma coisa de pecado nisso, estar distraído com o trabalho? Em si não há pecado nenhum, pelo contrário, é louvável, né? Mas quando isso começa a tomar o lugar de Deus, aí é problema. E essa época que nós estamos vivendo, né? Muito trabalho, tudo em excesso, né? Muita informação, excesso de informação, excesso de internet, excesso de muitas coisas que distanciam, né? Conforme a palavra diz aqui, se possível, o povo de Deus. Ele fala que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Sim. Quase todos é muito mais que a metade. Sim. Que a metade. É a grande maioria. É a grande maioria. Talvez de 10, 8 o amor vai se esfriar. Nós podemos fazer parte desse quase, né? Tomara que nós façamos parte desse quase. Porque o todo é que vai se deixar levar por muitas coisas. E aqui o Senhor, aqui em Mateus, o Senhor está falando de cristãos. Pessoas que têm o Senhor. Que o amor vai se esfriar. E ele fala por si multiplicar a iniquidade. E em Mateus 7, o Senhor também fala uma coisa de iniquidade. Sim. Vamos ver lá, Mateus 7. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Primeiro ele está falando aqui para irmãos, para filhos de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Sim. Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A mesma iniquidade de Mateus 27. Sim. Então, no cenário religioso, nós infelizmente... nós vemos operando a iniquidade. É verdade. A era, né, Marquinhos? A era, ela é a era de Laodiceia. A era da opinião do povo. Opinião do povo. Né? E voltando lá para Apocalipse, né, dentro dessa revelação do Senhor ali, né, que Apocalipse nada mais é do que revelar um testemunho de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. E nós fazemos, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Sim. Então, nós somos parte desse testemunho. Sim. Né? Esperamos que possamos ser positivamente parte desse testemunho, que muitos ali estarão sendo a parte negativa desse testemunho. Por exemplo, em Laodiceia, nós vemos muitas coisas acontecendo. Né? Em Laodiceia, nós temos idolatria, avareza, nós temos opiniões, votação... Enfim, tudo isso nós estamos falando, meu amigo, é igreja, não estamos falando do mundo, não estamos falando de outras coisas, nós estamos falando da igreja. A igreja em Laodiceia, o sinal, né? Ali são as 7 igrejas que são sinais. Que são sinais? Sinais são acontecimentos, coisas que já aconteceram e coisas que acontecerão no porvir. Esse porvir que já é atual, já é o que nós estamos vivendo agora. Né? Então, em Laodiceia tem tudo isso, tem muita coisa equivocada, orgulho, muitas coisas, as pessoas estão orgulhosas, muitos ali achando que não precisam nem de Deus. Não, Deus fica lá do lado de fora, né? Se eu abrir a porta eu vou fazer um favor para ele, mas ele diz, olha, aquele que abrir a porta, eu serei com ele e ele comigo. Né? Então, é um momento em que nós podemos, apesar de toda essa situação, nós podemos ainda nos alegrar com o Senhor, cear com o Senhor, porque... uma ceia não se faz uma ceia às 6 horas da tarde. Não. A ceia é meia-noite para frente. É uma época de muita escuridão. De muitas trevas. Mas o Senhor está nos convidando, meu amigo, está convidando você para cear com Ele. Está convidando você para abrir o coração e, primeiro, se você não tem o Senhor, recebê-lo. E depois, se você recebeu, que você possa e nós possamos andar com Ele, cear com Ele, nos alegrar com Ele, que esse é o nosso, vamos chamar assim, é aquilo que nós precisamos e podemos fazer, né? E aí sempre falamos aqui, muitas coisas simples, invocar o nome do Senhor, cantar e falar os hinos, estar com os irmãos na comunhão, estar com os irmãos onde há essa
pureza da palavra. Não estamos aqui vendendo nada, dízimo, vendendo situações, nada disso. Pelo contrário, nós queremos que essa palavra do Senhor permeie o seu coração e possa trazer alegria, paz e que isso possa levar você também a ser um vencedor. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. E agora fizemos uma pequena introdução. E agora nós vamos falar um pouco mais, contextualizar um pouco, né, Marcos? O que nós estamos vendo. Primeiro, revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Apocalipse quer dizer revelação. A palavra Apocalipse quer dizer exatamente isso. Revelação. Que Deus, né, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bom, há 2000 anos atrás quase, essas coisas que em breve devem acontecer, imagina-se que hoje essa brevidade é muito maior, né? Esse tempo está muito mais escasso, né? Muito escasso. E ele então notificou ao seu servo João. Tem uma passagem que diz: eu, João, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Quer dizer, meu amigo, para reino nós precisamos ter perseverança. Por quê? Porque vamos passar por situações, né, de tribulação muitas vezes. Claro que tudo isso é para a vitória do povo. Sim. É para a vitória do povo de Deus. Não é simplesmente para ficarmos na derrota. Mas também não podemos apregoar, como muitos, até talvez espero que por desconhecimento, né, imaginam que todo cristão vai vencer essa era e que qualquer coisa, né, ficam com aquele evangelho que na verdade não satisfaz, não nutre, não traz a realidade. Aquele evangelho que vai para as bênçãos, vai para muitas coisas, não que Deus não queira e não possa nos abençoar, claro que Ele quer e que Ele pode nos abençoar, mas vão muitas vezes para a questão das bênçãos, mas deixam de lado o abençoador. Então aí o Senhor está chamando a atenção aqui, né? Ele mostra para João, né, e fala para ele: olha, escreve e manda para 7 igrejas, tudo que você viu, escreve e manda para 7 igrejas. Né? As 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 7 igrejas, elas por um lado, elas existiram na Ásia Menor, na época são contemporâneas a João, o apóstolo João, no final da sua vida, teve essa revelação do Senhor. Então ele escreve, essas igrejas existiam e passavam por essa situação, essas situações que são descritas no livro de Apocalipse, nas 7 epístolas, vamos chamar assim, são 7 epístolas, né? E dentro dessas 7 epístolas, nós temos também a condição, o estado de ser da igreja de todos os tempos. As 3 primeiras e as 4 últimas que estarão até a volta do Senhor. Então, esse estado de ser é muito importante, porque nós, por um lado, como é um estado de ser, essas 3 primeiras também, elas ainda existem, mas não existem como organização, elas existem como um estado de ser propriamente dito, né? Marcos, você quer falar alguma coisa sobre Tiatira, sobre Sardes, sobre alguma coisa nesse aspecto? Então, na verdade, assim, o reino de Deus, Deus sempre quis reinar. Sim. Então, desde a eternidade passada, ele quis estabelecer seu reino, e aí ele entregou para Lúcifer, só que Lúcifer falhou, só que Deus não desistiu, então ele criou Adão, né, um homem que era parecido com Deus, ele soprou o fôlego de vida, um homem feito à imagem e semelhança de Deus, e de Adão até Jesus, Deus tem levantado homens para reinar. Amém. E o desejo de Deus, o que Ele quer é o reino. Sim. E em Jesus, nós nos tornamos participantes desse plano. Amém. Participantes ativos, não figurantes, mas nós somos protagonistas do reino. Amém. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: o que nós precisamos ter e fazer para nós reinarmos? Nós precisamos de maturidade. Maturidade. Responsabilidade.
Só fazer um paralelo, por exemplo, você tem filhos, né? Sim. Seu filho mais velho, o Mateus. Quando ele era bebê, você saía para trabalhar pelo seu filho. Então, se tivesse chovendo, um dia frio, você ia sair para trabalhar. Sim. Aí talvez você passava ali no quarto e estava ali quietinho, dormindo, não precisava preocupar com nada. Não precisava preocupar com nada. Por causa do seu trabalho ali, ele ia acordar, ia ter a comida para ele. Com certeza. Tudo preparado. Você se sentia mal por isso? Não. Você tinha prazer em fazer isso. Prazer em fazer isso. Deus conosco é a mesma coisa. O prazer de Deus é cuidar de nós. Amém. Sem que nós não preocupamos com nada. Ele tem prazer nisso. Muito bom. À medida que o Mateus foi crescendo, o Mateus foi adquirindo certas responsabilidades. Chegou a hora de Mateus ir para a escola. Então ele já precisava acordar um pouco mais cedo. Certo. Ir para a escola. Isso aí você já não podia mais fazer por ele. Tem que ser ele para fazer. Ele que tinha que fazer isso. Agora o Mateus é adulto. Agora o Mateus, ele está trabalhando. Eu tenho certeza que não tem prazer maior para você. Você que tinha prazer em fazer as coisas pelo Mateus, agora que o Mateus é um adulto, o Mateus agora trabalhar e chegar aqui, ó, pai, toma aqui esse dinheiro para ajudar a fazer isso ou aquilo. Isso não te satisfaz muito? Muito, com certeza. Com Deus é a mesma coisa conosco. O Senhor, Ele quer nos abençoar e cuidar de nós sempre, sempre. E Ele ama fazer isso. Mas o prazer maior de Deus é quando nós começamos a cooperar com Ele. Muito bom. Isso implica o nosso crescimento e amadurecimento. Seria muito normal, o Mateus tem quantos anos? Vai fazer 21. Seria muito normal o Mateus dormir até tarde e a hora que ele acordar, a sua esposa Amara, fazer uma mamadeira. Isso é normal? Não. Fazer uma mamadeira para ele, não, colocar na boca dele, isso é anormal. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter essa percepção. Por um lado, o Senhor, Ele cuida de nós, mas por outro lado, nós precisamos adquirir um amadurecimento para cooperar com Ele. Então, o reino, ele precisa de cristãos assim. Sim. Cristãos que tenham essa atitude. Muito bom. E por isso que nós temos falado isso e passado isso para vocês também. Sim. Porque também seria normal o Mateus estar nessa situação adulta e você consentindo com ele. Seria uma atitude anormal sua. Sim. O Mateus com 20 anos, você ir lá colocar comidinha na boca dele. Então, isso que o Senhor tem mostrado para nós também queremos passar para os irmãos. Isso mesmo. Então, para reinar, nós precisamos de amadurecimento. Amém. E aqui nas 7 igrejas aqui de Apocalipse, o Senhor, de uma forma muito sábia, Ele vai mostrar o que pode nos impedir de amadurecer. E tem muitas coisas, né? Sim, que com nos certeza. impede de amadurecer. Dentro do que você está falando, Marco, me lembrou a questão daquele pai de família mesmo, né? Mateus 24, 43 em diante, o Senhor faz uma advertência. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo? Essa aqui é a questão. Como é que nós vamos amadurecer a ponto de receber, herdar o reino? Aí ele diz, o próprio Senhor em Mateus 24, 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Sim. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, meu amigo, minha amiga, não é que nós temos que ser aqueles, né, santarrões, não, aqui, santidade aqui em primeiro lugar. O Senhor sabe, Ele já foi até o final do filme, Ele sabe que nós somos pecadores, por isso que Ele já proveu o sangue. Se você ler Apocalipse 12, 11, você vai ver. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Não amaram a própria alma, o próprio conforto que a alma quer trazer para essa terra, para essa vida, né? Aí ele fala assim: então, bem-aventurado aquele que o Senhor achar fazendo assim. É verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Sim. Então, meu amigo, nós estamos nesses últimos dias, já vários dias, Marco, vários dias nós estamos alertando, né? Falando, nós somos alertados por essa palavra e também estamos alertando os nossos queridos, que eles possam também, por meio desse alerta, ficar apercebido, vigiando, orando, estar todo o tempo nessa linha, né? Nesse pensamento, em comunhão com o Senhor, não é? Não é uma santidade para os outros verem, é verdade. É uma santidade entre nós e o Senhor. E Ele sabe que a nossa condição, mesmo buscando a santificação, a nossa condição é precária, é difícil, mas
nós temos o sangue e podemos dar esse testemunho dessa palavra. Marco, agora eu queria que você fizesse, sabe o quê? Nós temos ainda 1 minuto. Eu queria que você fizesse uma breve oração para os nossos queridos lá de casa. Amém. E depois eu vou encerrar o programa, tá? Amém. Por favor. Senhor Jesus. Amém. Senhor, neste momento, Sim. nós aqui invocamos o Teu nome. Aleluia, Senhor. Senhor, buscamos a Tua presença. Sim. E agora, Senhor, nós damos ao Senhor liberdade para prescrutar o nosso coração. Amém. Senhor, vem no mais íntimo do nosso ser. Sim, Senhor. Assim como a mim e o Enio e todos aqueles que estão Senhor. nos assistindo. Amém. Senhor, a partir desse momento, nós queremos, Senhor, Sim. ver a nossa condição. Amém. Senhor, mostra para nós o quanto nós ainda somos Sim, imaturos. Senhor. Isso mesmo. Senhor, o quanto nós preocupamos só apenas com as nossas coisas. Sim, verdade, Senhor, Senhor. nos dá um coração, Amém. segundo o Teu coração, Isso mesmo. que pensa o que o Senhor pensa, Sim. que sente o que o Senhor sente. Amém. Senhor, nós podemos isso, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor entrou em nós. Senhor Jesus. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, é isso que nós queremos. Nós estamos, vamos chamar assim, esses programas dessas semanas são bastante graves, Marquinhos, porque o assunto requer isso, né? É um assunto em que as bênçãos de Deus para nós são, vamos chamar, os momentos e as oportunidades de entrada no reino. Sim. Então, por um lado, é um pouco mais difícil, até de entendermos certas coisas, mas nós esperamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus possa permear o seu coração por meio de uma oração como essa e que seja ao dormir, seja em que momento for, você possa se achar na presença do Senhor e aí o Senhor possa falar mais ainda ao seu coração. Fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.